O uso da maconha, que já é tão maléfico para as pessoas, ganha um contorno ainda mais grave nesse momento de epidemia pelo coronavírus. O uso da maconha causa, por exemplo, uma inflamação bastante importante das vias aéreas dos usuários. Existem estudos mostrando que o uso de um cigarro de maconha equivale ao uso de 5 cigarros de tabaco no que diz respeito à inflamação que essas drogas causam nas vias aéreas dos seus usuários, ou seja, a maconha tem um potencial de causar inflamação das vias aéreas dos seus usuários muito maior, por exemplo, do que o cigarro de tabaco. Uma outra questão importante que aumenta a inflamação das vias aéreas dos usuários de maconha é que essa droga, quando fumada, ela queima em uma temperatura muito mais baixa do que o tabaco, por exemplo. E isso acaba fazendo com que os usuários de maconha inalem certa quantidade de material vegetal não queimado. E esse material vegetal não queimado acaba irritando ainda mais os pulmões dos usuários e acabam causando uma inflamação ainda maior das suas vias aéreas. Quando as vias aéreas, então, estão inflamadas, quando elas são infectadas pelo vírus, pelo coronavírus, existe uma chance maior de complicações. Então, existe uma chance maior de complicações quando o vírus acomete vias aéreas já danificadas, como acontece no caso de usuários de maconha. Além disso, é bastante sabido que fumantes crônicos de maconha são mais suscetíveis a infecções respiratórias. E quando tem infecções respiratórias, em geral, os indivíduos apresentam quadros clínicos mais graves, o que acaba podendo acontecer também no caso de uma infecção pelo coronavírus. Então, por conta dessa inflamação causada pelo uso de maconha, os seus usuários apresentam, quando da infecção de um vírus, apresentam uma chance bem maior do que a população em geral de terem complicações por conta da infecção. Uma outra coisa que é importante nesse contexto da epidemia do coronavírus é que o uso de maconha acaba causando no seu usuário, como sintoma, uma tosse seca. E essa tosse seca do usuário de maconha pode confundir o diagnóstico clínico se por um acaso esse indivíduo for infectado pelo coronavírus, já que um dos sintomas principais da infecção pelo coronavírus é a tosse seca. Então, o uso de maconha pode dificultar o diagnóstico clínico de uma eventual infecção pelo coronavírus. Então, essa é uma questão importante também. Além disso, quando do uso da maconha, existe uma expiração forçada da fumaça quando o indivíduo está usando essa droga. Essa expiração forçada da fumaça acontece depois de uma inspiração profunda da fumaça da maconha. E nesse processo, então, de expiração forçada da fumaça da maconha, existe uma maior propagação de partículas virais caso o indivíduo que esteja usando a droga encontrar infectado pelo coronavírus, aumentando então a chance desse indivíduo infectado, quando está fumando maconha, de passar o vírus para uma outra pessoa. Então isso daí também é um problema importante no que diz respeito à epidemia do coronavírus. Uma outra questão também que precisa ser levada em consideração é que o indivíduo que faz uso de maconha acaba levando mais as suas mãos ao rosto e à boca, já que está fazendo uso
de uma droga fumada. Então, como esse indivíduo acaba levando mais a mão à boca, existe uma chance maior do usuário de maconha se infectar pelo coronavírus, uma vez que ele pode levar a mão à boca depois de ter tocado, por exemplo, uma superfície contaminada pelo coronavírus. Então, essa é uma situação também bastante importante nesse contexto da epidemia pelo coronavírus. Uma outra situação também que nos chama a atenção é que o indivíduo que é usuário de maconha, ele acaba ficando parte do dia com uma alteração mental, o que pode comprometer, em muitas ocasiões, a sua capacidade de tomar decisões. Tomar decisões muitas vezes num momento crítico para ele, ou seja, o indivíduo pode estar apresentando um quadro de infecção pelo coronavírus, ele pode estar apresentando, por exemplo, uma maior gravidade do seu quadro clínico, e precisa estar sóbrio para poder tomar decisões adequadas, como, por exemplo, procurar um médico, procurar um serviço de saúde. E se ele estiver sob uso de uma droga psicoativa, essa capacidade de tomar decisões apropriadas pode estar diminuído, o que pode, infelizmente, prejudicá-lo. Diante desse cenário todo, então, é bastante importante ficar claro que as pessoas que estão usando maconha, que deixem de usar essa substância, já que existe uma chance maior dos usuários de maconha de se infectarem pelo coronavírus, existe uma chance maior dos usuários de maconha de infectarem outras pessoas e, uma vez infectados, os usuários de maconha apresentam uma chance maior de apresentarem desfechos desfavoráveis quando comparados à população em geral. Diante disso, então, é importante que fique bastante claro para as pessoas que o uso de maconha nesse contexto da epidemia do coronavírus é bastante grave. Por conta disso, então, pessoas que estejam em uso dessa substância, as pessoas, a orientação é que elas deixem de usar essa substância e, se encontrarem dificuldade de fazer isso de maneira espontânea, pela sua própria iniciativa, é importante então que busquem ajuda especializada.